Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e como o nome diz, 50 anos depois do final do livro, há 2000 anos, que é o que trazia a vida completa do Emmanuel quando ele era um senador romano, ali na época de Jesus Cristo, de nome Publio Lentulus. E já nesse aqui nós o encontramos, começou ali no ano de 131, nós já o encontramos em uma idade avançada, já estava com, já tinha passado a casa dos 40 anos. Então não quer dizer que ele tenha se reencarnado 50 anos depois, mas sim que o livro, sim, que a história começou 50 anos depois do final dele, da desencarnação dele como senador Publio Lentulus. Nesse livro nós o encontramos como um escravo, e ele disse que esse livro então traria a história da protagonista, que seria a Célia, que é um espírito já bem iluminado, bem adiantado e que veio para dar os testemunhos dela agora. A exemplo ali de Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ela que sabe porque é que ela está dando o testemunho, ela que sabe que ela viria para um mundo de injustiças onde não haveria injustiçados, frase do próprio Emmanuel. E aí então nós estamos aqui na segunda parte do livro, vamos iniciar o quinto capítulo, que é o caminho expiatório. E o quarto capítulo, vamos dar uma resumida nele, que era o título de Minturnes a Alexandria, ou seja, de uma cidade da Itália até a África, trouxe exatamente esse percurso que a Célia fez, e agora ela já ia ali vestida nos trajes masculinos, porque ali em Minturnes ela se encontrou então com um ancião de nome Marinho, que disse a ela que ele tinha voltado para a Itália apenas para recuperar a filha dele, que ele queria que ficasse com ele, mas ele a levaria para um monastério. Então, como lá só tinha homem, ela teria que ir vestida de homem, tanto para ela mesmo e também para que ela pudesse ser recebida no local e os dois pudessem ficar juntos. Porém, quando ele chegou, a filha dele morreu. E aí a Célia acabou chegando na casa dele, ela que tinha sido expulsa de casa no capítulo anterior, por ter então dito que ela era a mãe de uma criança que a empregada colocou no quarto da mãe dela, a parte de um plano diabólico da ex-namorada do pai dela, para afastar a mãe dela do pai dela, ela que é então a Cláudia Sabina, que é apaixonada doentiamente pelo pai da Célia, que é o Elvídio Lúcius. Aí então o pai dela, quando descobriu, ela não sabia, não tinha certeza se a mãe dela havia realmente traído o pai dela, então ela não titubeou e pegou o lugar da mãe dela, disse que o filho era dela, então por isso ele quis matá-la, mas a mãe impediu. Ela foi então expulsa de casa e eles fingiram lá o velório dela. Para eles ela morreu realmente. Ela foi indo, sendo ajudada por um e por outro, até que chegou na casa desse Marinho, que disse a ela então que ele partiria para Alexandria, na África. Porém, ele não podia mais levar a filha dele. Aí ela disse, mas você não disse que eu era como uma filha para você? Então eu vou no lugar. Ele então aceitou, porque ela já tinha contado toda a história dela para ele, e ele também fez a mesma coisa, se abriu para ela. E eles então estavam se entendendo ali como pessoas, espíritos que já se conheciam de muito tempo, como pai e filha mesmo. E aí então nesse inteirinho também o filho, o menino, a criança recém-nascida com a qual ela foi expulsa de casa, morreu. Era a reencarnação do Ciro. E aí então ela ficou sozinha e o senhor Marinho também morreu. Depois de passar todos os bens dele para ela, que não eram grande coisa, deram para ela ir até de Minturnes a Alexandria. E chegando lá no mosteiro, ela se encontrou então com o pai Epifânio, que desde que ela chegou, a pessoa que foi abrir a porta já avisou a ela que era uma pessoa que levava ali o local como um tirano realmente, que exigia ser chamado de mestre ou de pai e que só podia ser feita à vontade dele. E ela, quando enfim ele admitiu que ela ficasse, porque ela disse que não tinha dinheiro, mas ela podia trabalhar. Aí então, por isso ele deixou que ela ficasse, e aí ela notou realmente que o local não condizia
com as reuniões que ela via ali nas catacumbas, que eles continuavam como que exortando o politeísmo e que era uma coisa antagônica aos ensinamentos de Jesus Cristo. Aí então ela começou, nas horas que eles se reuniam para falar um do outro, ela começou a dar a opinião dela, que sempre era um pouco contrária, apesar dela falar de uma forma muito carinhosa, ao que o pai Epifânio dizia. E aí então ele deu um jeito de afastá-la das reuniões, mandando que ela fosse fazer as compras no mercado. E como era a 3 léguas de distância do local, ela tinha que pernoitar ali em uma pousada. E aí que ela despertou a atenção da filha do dono da pousada, que acabou encontrando um namorado, um romano, a quem ela se entregou, engravidou. E ela, na hora que o cara desapareceu, foi embora, voltou para casa. Aí ela então, para se safar da fúria do pai dela, ela disse que o pai era o irmão Marinho, então, que é a Célia. Aí o pai dela levou a criança ali no monastério e o pai Epifânio encontrou a oportunidade que ele tinha de se livrar dela. Ele iria expulsá-la, mas ela pediu que ele pudesse deixá-la viver ali em um casebre que havia aos pés da colina. E porque todos os outros irmãos estavam ali, estavam compadecidos da situação dela, o pai Epifânio resolveu deixar. E foi ali que ela começou então a cuidar daquele casebre, daquele local e da criança também, o filho da filha do hospedeiro, que eu não sei também se é outra vez uma reencarnação do Ciro, que ele disse em sonho a ela, depois que ele morreu, dessa vez, que se ele pudesse ele voltaria. E aí então ela terminou o vídeo anterior quando ela recebeu uma mãe com um filho doente ali no casebre dela, e a mãe pediu, ele estava quase agonizante, aí a mãe pediu que ela colocasse as mãos ali sobre ele. E aí ela se entregou a esse ato de fé pela primeira vez e teve a aventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as lágrimas delas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. E a partir desse dia, então, que ela curou a primeira pessoa, que foi essa criança que a mãe levou ali aflita e pediu a ela que pusesse as mãos sobre ele. Então, a partir desse momento, a casinha dela no horto nunca mais deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais. Foi assim, então, que se concluiu o vídeo anterior. E agora, eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa me guiar mesmo, para que eu possa fazer a leitura do 5º capítulo, o caminho expiatório, ou da primeira parte do 5º capítulo, que seja uma leitura fluida, de fácil compreensão, que os meus comentários sejam pertinentes, que possam acrescentar, senão que eu não os faça. E eu peço que Jesus Cristo abençoe você que esteja acompanhando, você que porventura esteja vendo pela primeira vez, que esse seja o primeiro. Para você eu deixo o link de todo o livro completo, porque é interessante para entender, ver desde o início. E que se tiver Emmanuel no livro Há 2000 anos, que eu também fiz a playlist, eu deixo aqui se você quiser ver, ele dizia ali que seria para servir de roteiro para a gente. Ele abria a vida dele, essa página da vida dele, para servir de roteiro. E aqui nesse ele diz, leia e medite. Então que você possa meditar sobre as lições que estão sendo passadas e encontre então eu acredito que a dica que o Emmanuel está deixando aqui para a gente é a seguinte: sejam sábios, aprendam com o erro alheio. Então, vamos aqui continuar o caminho expiatório, o 5º capítulo da 2ª parte do livro. Enquanto Célia cumpre sua missão de caridade à luz do Evangelho, voltemos a Roma, onde vamos encontrar nossas antigas personagens. 10 anos haviam corrido na esteira infinita do tempo, desde que Ovídio Lúcio e a família dele haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Ou seja,
Aqui, então, nós devemos estar no ano de 143, porque o avô da Célia morreu, Quinézio Lúcio morreu em 133, que foi o mesmo ano que o pai dela voltou da viagem que ele fazia com o imperador pela Grécia, e foi nesse ano, então, logo que ele voltou, que aconteceu todo aquele burburinho lá de toda aquela farsa que a Sabina armou para afastá-lo da mulher dele, e aí a Célia foi expulsa de casa, porque ela tomou o lugar da mãe dela, atendendo ao impulso que ela teve mesmo do coração, lembrando o pedido que o avô dela fez no leito de morte, que era para ela ajudá-los a passar as provas que seriam muito ásperas na vida para eles. Então, nós devemos estar no ano de 143, porque já se decorreram 10 anos. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio Cornélio e família sentiam o coração inquieto e angustiado desde o dia infausto em que a filha mais moça de Alba Lucínia se ausentara para sempre, pelas injunções dolorosas do desditoso destino dela. Na intimidade, comentava-se às vezes o que teria sido feito daquela que Roma relembrava tão somente como se for uma querida morta da família. A esposa de Ovídio, essa, remoía os mais tristes padecimentos morais desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha. Aqui, então, nós lembramos que depois que ele a expulsou de casa, o Ovídio armou ali toda uma farsa com os outros parentes ali, inclusive o avô paterno dela, que disse a ele: não, você deveria tê-la matado, realmente, para lavar sua honra, deveria tê-la matado. E aí eles fizeram como se ela tivesse morrido, trouxeram cinzas e tudo, e também aqui o Emmanuel dizendo que a esposa de Ovídio, que é a mãe da Célia, então remoía tristes padecimentos morais, ela remoía ali muito arrependimento, porque eu acredito que ela foi responsável por que o Ovídio não matasse a Célia. Porém, não é julgamento, mas eu acredito que o que ela está remoendo agora é que a Célia, tá certo? Que a Célia é muito mais velha espiritualmente do que ela. O próprio avô da Célia disse a ela: cuida dos seus pais. Porque lá no início do capítulo também, do livro também, nós vimos que ambos, avô e neta, apesar da idade fisiológica dessa vida ser diferente, ele é um idoso, ancião, e ela uma adolescente ainda, eles tinham a mesma idade espiritual. Foi por isso que assim que ela falou a ele tudo que ela sabia sobre o cristianismo, ele se rendeu e se tornou um cristão também. Já os pais dela não aceitaram de jeito nenhum. Então o resumo da conversa deles é que os pais eram crianças aprendizes ainda espiritualmente. Por isso ele recomendou a ela: cuida dos seus pais, ao invés ao contrário, recomendar aos pais: cuida da sua filha. E aí, então, nesse caso, a Célia não teve a menor dúvida, e estando em dúvida se a mãe dela havia ou não traído o pai dela, ela não teve dúvida de tomar o lugar e dizer: não, o filho é meu. Quando a Téria, a empregada enviada pela Cláudia Sabina, colocou a criança ali no quarto da mãe dela, que foi dopada, e armou todo um cenário como se tivesse havido um parto ali, ela acordou, veio e disse: não, o filho é meu. E a mãe dela, o máximo que fez foi impedir que ela fosse morta, mas não procurou ir atrás, não procurou ver o que aconteceu com ela. Quer dizer, pelo menos o Emmanuel não disse que ela tenha feito isso. E aí eu acredito que seja esse o remorso que ela esteja agora remoendo, que ele chama de os mais tristes padecimentos morais. Nos seus traços fisionômicos, Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes em que o semblante dela parecia prolongar indefinidamente as linhas graciosas da primeira mocidade. Os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada. Nos olhos tristes parecia vagar um fantasma de desconfiança que a perseguia por toda a parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos de seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura do seu espírito atormentado,
Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura da sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro da imaginação afetuosa dela, errante e aflita, sob os signos tenebrosos da maldição doméstica. Os signos tenebrosos da maldição doméstica que se abateu sobre ela, vendo ali o próprio pai levantar um punhal, ameaçando matá-la, a mãe dizendo a ele para não matar, é evidente, mas eu acredito que seria o mínimo que ela poderia ter feito. E aí ela então, essa maldição que fez com que eles, por causa do que a sociedade ia dizer na época, eles seriam vistos, como eles seriam vistos, eles jogaram essa página tão terrível sobre a própria vida, que os faz agora sofrer tanto. Por muito que a sustentasse a palavra amiga e carinhosa do esposo, que tudo fazia por manter inflexível sua fibra corajosa e resoluta, moldada nos princípios rígidos da família romana, a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente, como se uma enfermidade misteriosa a conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. E ele fazia por parecer que ele estava inflexível na fibra corajosa e resoluta moldada nos princípios rígidos da família romana. Ou seja, a gente mata a própria filha, ou se não for possível, a expulsa de casa à própria sorte. Ela não ficou, é óbvio, jogada à própria sorte, porque ela tinha ficado com Jesus Cristo. Mas ele, como não acreditava, nem sabia, para ele mesmo disse, você morre daqui a pouco. Nós vamos dizer que você morreu, mas você vai morrer, como você vai sobreviver sozinha? Aí então é preferível escolher isso do que se render aos próprios sentimentos. Porque isso aqui são os princípios rígidos da família romana, que ele seguia sem hesitar. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra nos teatros ou nos divertimentos públicos. Ovídio Lúcio, se bem fizesse o possível para ocultar as próprias mágoas, buscava levantar em vão o ânimo abatido da companheira. Como pai, sentia muitas vezes o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão de suas atividades políticas e nas festas sociais, onde comparecia habitualmente, levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Assim, sofria intensamente entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Ou seja, ele também sofrendo muito com o arrependimento, mas ele não pode dar o braço a torcer, também nem tem o que fazer agora, porque ele já fez, como ele deve acreditar até que ela morreu, como ele disse, porque como é que ela sobreviveria se ele a jogou na selva, sem nenhum meio sem nenhuma proteção. Muitas mudanças se haviam operado em Roma desde o evento doloroso que lhe mergulhara a família em sombras espessas. Hélio Adriano, após muitos anos de injustiça e crueldade, desde que transferira a corte para Tibur, havia partido para o além, deixando o império nas mãos generosas de Antônio, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz, na melhor distribuição de justiça e de tolerância. Então nós entendemos aqui que Hélio Adriano é aquele imperador dessa época. Então foi com ele que a Cláudia Sabina e o Ovídio Lúcio viajaram ali pela Grécia, durou 14 meses então essa viagem, tempo em que o marido da Cláudia Sabina, que era apaixonado pela Alba Lucínia, mulher do Ovídio, então a assediou fartamente na casa dela, porque o pai dela, o Fábio Cornélio, não interveio, pois ele precisava da amizade do prefeito, já que ele estava passando uma situação social difícil, ele estava sem dinheiro.
E aí, então, agora ele morreu, depois que ele se transferiu para Tibur, e quem tomou o lugar agora, o novo imperador, é Antônio. O novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio como um dos melhores auxiliares da administração liberal e sábia dele. Ao antigo censor agradava sobremaneira essa prova de confiança imperial, salientando-se que na sua velhice decidida e experimentada mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado, obrigados a lhe ouvirem as opiniões e pareceres. E então a gente vê aqui que para o Fábio Cornélio a situação não podia estar melhor, apesar de toda a tragédia que aconteceu com a família do filho dele, da mulher dele ter morrido, mas ele ganhou de novo o espaço que ele precisava, o espaço ali na posição social, porque agora ele tem dinheiro, porque ele é o homem de confiança agora do novo imperador. Um homem havia que crescera muito na confiança do antigo censor, tornando-se seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa do seu velho amigo de outros tempos, Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto a quem prestava o máximo de honrarias. Então a gente entende aqui que Silano é o filho da Cláudia Sabina com o Elvídio Lúcius. Quando eles eram jovens, tiveram romance, mas ela era apenas uma plebeia pobre, sem nome. E ele, na posição dele, ele não poderia então estar se casando com ela, ele não assumiu o filho. Ela o deixou na porta do pai dele, o Quinésio Lúcius, que o criou. E ali no momento da morte dele, o Silano, que estava lá nas Galhas, voltou e pediu a ele que ele gostaria de encontrar um lugar para trabalhar em Roma. E aí foi que o Quinésio Lúcius pediu ao Fábio Cornélio que arrumasse para o Silano esse posto. E aí então a gente vendo aqui que ele fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto a quem prestavam o máximo de honrarias. Silano, então, filho da Cláudia Sabina, filho bastardo do Elvídio Lúcius. Silano representava de algum modo a força dele de outra época, do Fábio Cornélio, quando a senectude não se aproximava, obrigando o organismo ao mínimo de aventuras. Para o velho censor, o antigo recomendado de Quinéio Lúcius era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias. Ou seja, o Fábio Cornélio se via ali no Silano. Ele que não tinha mais aquela força da juventude, ele estava então, ele sentia nele o prolongamento das próprias energias. Em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos para a execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e confiança. Ou seja, aqui Emmanuel deixando bem claro que o laço que une ali o Fábio Cornélio, que é agora o braço direito do imperador, que é o sogro do Elvídio Lúcius, e o filho do Elvídio Lúcius, o filho bastardo que ele não assumiu, é um laço de muita intimidade, eles são muito próximos, é como se fosse pai e filho. Ao lado das nossas personagens, uma havia que se fechara em profundo enigma, era Cláudia Sabina. Desde a morte de Adriano, fora relegada ao ostracismo social, recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe, de onde emergia para as mais altas camadas do império. Então a gente vendo aqui que Cláudia sabia que Sabina era aquela plebeia que namorou o Elvídio Lúcius na mocidade. E depois, como é que ela se elevou tanto assim socialmente? Porque ela se tornou muito ali próxima do imperador Adriano. Porém, agora ele morreu. Então, se ele morreu, ela teria que voltar ao posto dela, não é? Já que ela só era tão importante por causa de todos esse aparato social que ele deu a ela, como se ele tivesse colocado ali alguma coisa que suportasse essa elevação dela. Agora que ele morreu, não existe mais esse suporte. Aí então ela foi relegada ao ostracismo social e voltou ao anonimato da plebe.
de suas aventuras ficara ali a fortuna monetária, que lhe permitia residir onde lhe aprovesse, com todas as comodidades do tempo. Desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas dos bons tempos de prestígio social, adquirira pequena chácara nos arredores de Roma, num modesto subúrbio entre as vias Salária e Nomentana, onde passou a viver entregue às suas dolorosas recordações. Ou seja, ela tinha dinheiro, ela guardou a fortuna monetária. Porém, depois que ela perdeu o prestígio, depois que ela perdeu a posição social, então não tinha mais amizade. Porque as amizades que por causa de posição social, elas depois que não existe mais isso, cada um se recolhe, não é? A amizade verdadeira é aquela que não se importa em que posição social a pessoa se encontre. Mas eu acredito que ela também não ligava muito para esse tipo de coisa. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas e algumas de suas mais antigas relações chegavam a afiançar que a viúva de Lólio Úbico começava a entregar-se às práticas cristãs nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Na verdade, Cláudia Sabina tivera os primeiros contatos com a religião do crucificado, mas sentiu o coração assaz intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e singeleza. Decorridos 10 anos, não conseguira saber o resultado real da tragédia que a armara na esteira do destino dela. Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado, ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime. Os planos dela haviam fracassado. Sem o apoio de outros tempos, quando o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira, nem mesmo a palavra de Atéria, que, amparada por Elvídio, retirara-se para o sítio dela de Benevento, onde passou a viver na companhia dos filhos, com a máxima prudência necessária à própria segurança. Então, aqui só para relembrar, a Atéria então foi aquela comparsa ali, aquela empregada que a Cláudia Sabina colocou na casa do Elvídio para então estar fazendo a parte do plano dela para separar o Elvídio da mulher dele. E assim, para isso, ela usou aquela feiticeira também ali dos subúrbios que a aconselhou, ela queria matar a mulher do Elvídio, mas ela disse, não, vamos matar a moral dela diante dele. Assim, então, a Atéria pegou aquela criança ali no local dos enjeitados, e aí levou e armou todo aquele cenário como se, depois de dopar a Alba Lucínia, armou um cenário como se ela tivesse dado à luz. Porém, a feiticeira, ela disse a Cláudia Sabina que o plano delas era perfeito, porém havia um anjo na vida da pessoa que ela queria destruir, que poderia estragar todo o plano, e foi isso que aconteceu. O anjo é a Célia, e ela então tomou o lugar da mãe dela e disse que o filho era dela, por isso ela foi expulsa, tudo isso que nós já vimos, tudo isso que está nas páginas anteriores. E aí, aqui então, ela não conseguiu nem nesses 10 anos, nem novamente falar com a Atéria, porque boa fingida que ela era, a Atéria, como Emmanuel disse, ela também tratou de ser paga pela Célia, quando ela pediu não diga porque ela não sabia que não era da mãe dela, não diga que o filho não é meu, e foi paga também pelo próprio Ovídio, para não contar a toda a sociedade que a filha dele tivera um filho dessa forma. Então ela ficou bem, porque ela recebeu de todos os três, e foi ali então viver ali no sítio em Benevento. E ela disse a Cláudia Sabina que ela só estaria fazendo isso exatamente porque ela queria ter um pouquinho de dinheiro. Então, para isso, se precisa destruir a vida das pessoas, a gente faz. Então aqui a Cláudia Sabina teve um encontro ali com as mensagens de Jesus Cristo, porém ela não conseguiu resultado real, porque ela estava ali então com o coração assaz intoxicado de ódio. Cláudia Sabina encontrara algum conforto para o remorso que lhe mordia a alma, mas não poderia nunca, a seu ver, conciliar o ódio e o orgulho inflexíveis dela com a exemplificação daquele Jesus crucificado e humilde, que prescrevera a humildade e o amor como fulcro de todas as venturas terrenas. Ou seja, para ela não era assim que a gente resolvia.
ela tinha ódio da mulher do Elvídio e ela tinha uma paixão cega e doentia por ele. Então não era com humildade e amor que ela ia resolver. Então por isso, para ela não deu certo ao exemplo de Jesus Cristo. Debalde ouvira os pregadores cristãos das assembleias a que comparecera com sua curiosidade sôfrega. As teorias de tolerância e penitência não encontraram eco no espírito intoxicado dela. E, sentindo-se desamparada no íntimo, com as penosas recordações do passado criminoso, a antiga plebeia julgava-se folha solta ao sabor dos ventos impetuosos. De quando em quando, entretanto, assaltava o pavor da morte e do além desconhecido. Desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo, mas se de um lado estavam os antigos deuses que lhe não satisfaziam ao raciocínio, do outro estava aquele Jesus imaculado e santo, inacessível aos seus anseios tristes e odiosos. Por vezes, lágrimas amargas aljofravam-lhe os olhos escuros e, contudo, bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação, mas de desespero irremediável e profundo. Carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos, Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida, qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso, sem a esperança de um porto, na desesperação de seu orgulho e de seu ódio nefandos. O ano de 145 corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos nossos amigos, quando alguém, nas primeiras horas da manhã de um soberbo dia de primavera, batia à porta de Elvídio com singular insistência. Era a Téria, que, em singulares condições de magreza e abatimento, foi levada ao interior da casa e recebida por Alba Lucínia com simpatia e agrado. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza seus pensamentos. Solicitou à antiga patroa a presença de seu pai e do esposo, a fim de explanar um assunto grave. A consorte de Elvídio conjeturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material, que a interessasse em Benavento. Diante de tanta insistência, chamou o velho censor, que desde a morte de Júlia passara a residir em sua companhia, convidando igualmente o esposo a atender à solicitação de Atéria, que lhes granjeara, desde o drama de Célia, singular consideração e especial estima. Com espanto dos três, a serva pediu um compartimento reservado, de modo a tratar livremente do assunto. Fábio e Elvídio julgaram-na demente, mas a dona da casa os convidou a acompanhá-la, a fim de satisfazer o que julgavam mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do tablino, a Téria falou nervosamente, com intensa palidez no semblante. E aqui então chegou esse momento crucial em que a Téria volta ali, cai ali na realidade, na real. Vamos ver se ela também teve contato ali com a doutrina cristã, a exemplo da Cláudia Sabina. Para Cláudia Sabina não deu certo, mas aí ela voltando ali, dizendo que quer falar com os três, eu acredito que possa ser isso que aconteceu. Não tenho vívida memória do que foi realmente que aconteceu, mas acredito que seja isso. E então ela chamou ali os três, a Alba Lucínia, o marido dela, o Elvídio Lúcius, e a Fábio Cornélio, que são então o avô e os pais da Célia, aqueles mesmo que a expulsaram e que agora fizeram todo ali um cenário para dizer à sociedade que ela tinha morrido. E quem sabia toda a verdade sabia que a Célia era completamente inocente, que o filho não era dela, que ela estava fazendo aquilo apenas para livrar a mãe, que ela acreditava que era quem teve um filho, do prefeito Lólio Úrbico,
Porém, a Atéria sabia que o filho não era de nenhuma das duas, e era tudo um complô, todo uma armadilha, tudo ali organizado, tecido pela Cláudia Sabina, que era a ex-patroa dela, que a colocou ali exatamente para ajudá-la a fazer isso, separar o casal. Será que ela vai contar tudo para eles? Vamos ver então no próximo capítulo, ou no próximo vídeo. Ainda neste capítulo, vai ser a segunda parte, então vamos ver como é que continua toda essa saga, essa aventura então da nossa querida Célia, que é a nossa heroína exatamente por estar vivendo tudo que ela tem que viver, tá dando testemunho dela de forma tão grande, tão grandiosa. Porque é como no livro que eu já citei, Paulo Estevão, Paulo de Tarso também, depois de ter plantado tanto espinho, ele teve um encontro com Jesus Cristo ali nas portas de Damasco, e depois a gente vê durante todo o livro que ele vem colhendo tudo aquilo que ele plantou, porque tudo vai acontecendo de forma evolutiva, e todo mundo que agora a gente vê nesse momento plantando muita dor, ou seja, agindo contra o outro, porque é aquilo que os Abrahams dizem no livro Peça e Será Atendido. Eu estou fazendo deixa a playlist aqui se você quiser ver. Eles dizem que tem gente que os chama de egoístas, porque eles de estarem pregando o egoísmo, porque eles dizem, pense em você, tudo que você fizer para o outro volta para você. Mas não é esse egoísmo de, eu vou fazer aqui, eu vou anotar aqui, eu vou receber. Não, é o egoísmo de saber exatamente isso, que estamos ligados, não há separação. Então aquilo que eu fizer é como se no corpo, tá bom, eu vou cortar o meu dedinho do pé, ou o dedão, ou qualquer coisa assim, vai ficar faltando, vai me doer muito. Tá tudo ligado. Não sei se foi um bom exemplo esse, mas então entender que se a gente fez alguma coisa aqui nesse próprio livro, nas páginas anteriores, o próprio avô da Célia, quando ele entendeu e ele que já era um homem muito bom mesmo enquanto politeísta, ele mesmo disse, se não for dessa forma, se não for assim, que a gente sabe que Deus é total justiça e que não há injustiçado realmente, e que a gente não deve realmente estar também pensando, bem feito, se está passando por isso é porque mereceu, e não porque senão a gente não colocaria aquela outra máxima de Allan Kardec e Chico Xavier, fora da caridade não há salvação. A caridade maior é aquela da compaixão. Então a gente pode saber, digamos que a gente soubesse, que a gente tivesse o poder de ver o passado do outro, ver, menino, que nem aqui no próprio senador Publio Lentulus, do livro Há 2000 Anos. Aqui nesse, quem ele era? Um escravo que foi morto ali, da mesma forma como ele mandava outros para a escravidão, ali no livro Há 2000 Anos. E ele se viu antes mesmo como senador, ali no livro ele conta, ele se viu como um comparsa ali do Catilina, antes de Cristo, onde ele mandava matar os adversários, e de alguns ele mandava arrancar o olho só para ter o prazer de ver. Então é aquela coisa, nós não estamos vendo o plano todo. Então ninguém é vítima. Então eu espero que você esteja gostando também, tanto quanto eu estou gostando de fazer, que você, se quiser acreditar que vai trazer alguma ajuda, vai servir de roteiro para alguém que você conheça, você pode compartilhar esse vídeo, se quiser, claro. Se você quiser também deixar seu like, eu agradeço muito. E se você quiser, entrar lá no canal, tem os outros livros do Chico que eu deixo ao longo desse vídeo, e muitos outros livros lá, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!